de muitos economistas relacionando possível aumento no barril do petróleo por causa da crise no Cazaquistão. Mas lá vai além até do petróleo. Começou a envolver de maneira mais importante as duas grandes potências, Estados Unidos e Rússia. O presidente do Cazaquistão chegou a anunciar a retirada das tropas russas. E essa crise já provocou a morte de muita gente, né, Zaidan? Muita gente, muitos manifestantes, policiais também morreram, mas principalmente manifestantes. Os números divulgados pelo governo cazaque não são números lá muito confiáveis, né? Porque houve a ordem presidencial para que a polícia abrisse fogo, mas a entrada das tropas da comunidade de segurança, que na verdade é uma espécie de aliança pela segurança regional, comandada, claro, pela Rússia, né? Foi fundamental. Então, o próprio Putin já havia dito, as coisas se acalmando, saímos, não temos interesse em ficar ali. E os Estados Unidos fizeram uma leitura, não sei se apenas divulgaram uma leitura equivocada, sabendo que é equivocada, ou se de fato leram errado o que está acontecendo. E aí, manifestaram, o próprio Departamento de Estado, além do Biden, manifestando preocupação de que a Rússia entraria e não sairia. O Blinken chegou a sugerir isso, né? O que é uma bobagem, porque, primeiro, que é caro demais você manter uma tropa ali. Segundo, que não há guerra entre Rússia e Cazaquistão para que você ocupe terreno. Na verdade, é uma demonstração da necessidade de os países da região pedirem socorro à Rússia, terem boa relação com a Rússia e serem fiéis à aliança com a Rússia. Então, o Putin conseguiu tudo isso. Porque houve um momento, é bom lembrar, a causa primária é aumento de combustível, como tivemos aqui, né? Aumento de combustível. Inclusive em regiões onde há fartura de gás e em outras onde há fartura de petróleo, aumento do preço do gás, principalmente, mas também do preço da gasolina, combustíveis em geral. E é bom lembrar que naquela região usa-se muito, por exemplo, aquecedores, né, movidos a gás, etc. Então isso tem um impacto direto no custo de vida das pessoas. Muita gente foi para a rua, só que aí, aquele negócio, né, Ronald? Já vimos isso acontecer. Você tem um fato desencadeador, mas depois outras questões vão sendo levadas para as manifestações e aquilo se torna um movimento difuso, não há uma reivindicação específica, aquilo cresce, os descontentamentos vão aparecendo, os ressentimentos vêm à tona, só que há também os oportunistas, aqueles que aproveitaram para saquear, para matar, né? Eles entraram em estabelecimentos, mataram gente, botaram fogo, saquearam, etc. E isso foi a senha para que o governo falasse, opa, podemos entrar pesado, né? Só que estava fora de controle. E aí houve o pedido de socorro para essa aliança comandada pela Rússia. A Rússia, os outros países mandaram tropas, né? A Geórgia, etc., mas a Rússia, claro, é que tem a participação mais importante, é óbvio. Então, para o Putin, não era entrar para ficar, não há nenhuma necessidade de ter uma presença física, militar no Cazaquistão, mas a presença política, a constatação pelos governantes do Cazaquistão de que eles precisam do Kremlin, que eles precisam da Rússia. E aí veio uma série de fatos foram sendo colocados dentro do quebra-cabeças, e aí veio uma série de constatações de que as reivindicações de alguns grupos no Cazaquistão eram muito parecidas com reivindicações feitas na Ucrânia, de rompimento com a Rússia, de aproximação em relação à União Europeia. E aí o Putin aproveitou essa constatação para dizer, tá vendo? O Ocidente está por trás dessas manifestações. Então virou um embate Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos sugerindo, com uma leitura errada, que a Rússia queria ocupar militarmente o Cazaquistão, que é uma bobagem, ela não precisa disso. E a Rússia, por sua vez, aproveitando esses sinais para dizer, tá vendo? Esse é um movimento instigado, não só pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, querendo que o Cazaquistão se aproxime da Europa Ocidental. Então,
aquilo que a gente viu na Ucrânia, numa medida menor, a gente está vendo também no Cazaquistão, que é um país que tem muita riqueza, inclusive uma riqueza mineral absurda. O mundo depende, inclusive urânio, hein? É um dos maiores produtores de urânio do mundo. O mundo depende muito do Cazaquistão, da produção de minérios ali. E quem está presente fortemente na economia cazaque hoje, Ronald, é a China. Então a própria China incentivou a Rússia e falou, dá uma acalmada naquilo lá. Não nos interessa um país conflagrado ali. Nós queremos paz para ganhar dinheiro. A nova Rota da Seda, chamada assim, né? Que é esse novo grande movimento chinês de expansão de sua economia e influência comercial, passa pelo Cazaquistão. E o Putin hoje é um grande aliado do Xi Jinping. Então, mais uma vez, numa crise localizada, a gente vê o choque de interesses das grandes potências, Ronald. Agora 4h38.